É com grande alegria que hoje nós oferecemos esta Santa Missa pelo Dia Nacional do Rádio e pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, que completa 90 anos de fundação. A Rede Vida de Televisão, nesse sentido, também faz parte dessa grande história no Brasil. Mas no nosso caso, buscamos comunicar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de acolher aqui entre nós várias pessoas que vieram de outras comunidades, inclusive algumas pessoas vieram aqui para me verem. E também nós temos um grupo de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Levante a mão quem veio do Passo Fundo. Uma salva de palmas para os nossos peregrinos aqui no Santuário da Vida. Bem-vindos. Nós oferecemos esta Santa Missa pelo aniversário de Maria de Lourdes, que nos acompanha, Silvia Regina, que está aqui presente entre nós, pelo 7º dia de Antônio Viúde Neto. E de maneira especial eu gostaria de colocar diante do altar do Senhor todas as intenções que as pessoas enviaram aqui para o Santuário da Vida, pedindo libertação, agradecendo a Deus pelas graças recebidas, intercedendo por outras pessoas. Então são tantas intenções, mas saiba que todas elas serão oferecidas nessa Santa Missa por você, por sua família. Nós colocamos aqui junto às intenções daqueles que apoiam o nosso canal, a Rede Vida de Televisão e o Santuário da Vida. Nesta missa nós iremos escutar a primeira leitura que nos dirá sobre a importância da casa de Deus, o templo do Senhor, o local da reunião dos cristãos e também do povo de Israel, que se reúne para bendizer a Deus pelas suas maravilhas. E no Evangelho também faremos o questionamento: que tipo de visão nós temos sobre Jesus? Herodes vai querer saber quem é quem dizem sobre esse homem que faz milagres, que prega de bela forma. Cantemos. Vamos abrir neste momento o nosso coração para Deus. Você que está aqui no santuário, você que está na sua casa, no hospital, no seu ambiente de trabalho, vamos abrir os nossos corações para a graça de Deus. Vamos pedir que Deus nos ajude neste momento a reconhecermos que também nós somos um templo do Espírito Santo. Deus, pelo batismo, habita em nós. Ele é o nosso mestre interior. E tantas vezes nós não escutamos essa voz de um Deus que nos chama ao arrependimento, à conversão, à vida nova. Peçamos perdão, às vezes que nós não tivemos uma visão acertada sobre Jesus, pelas vezes em que nós deixamos de escutar a voz de Deus que habita em nós. Cantemos. Tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Início da profecia de Ageu. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês,
No primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isso diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando, mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será agradável, nela glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama o seu povo de verdade. O Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama o seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama o seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama o seu povo de verdade. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Ao celebrarmos o Dia Nacional do Rádio e também da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, o contexto litúrgico no qual nós estamos inseridos nos ajuda a refletir sobre o que é a comunicação. Do ponto de vista cristão, nós comunicamos, ou seja, tornamos comum uma verdade que é a mais poderosa de todas na história da humanidade. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. A esperança não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5. Por que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? Por que a esperança não decepciona? Porque ao contemplarmos a cruz de Jesus, por meio dessa entrega amorosa do Filho de Deus, tomamos consciência de que nós somos amados. E que Deus não tem para nós uma palavra de condenação ou de julgamento em primeiro lugar, mas Deus quer salvar, quer que nós sejamos seus amigos. Por isso a igreja, por sua essência, por sua natureza, ela é comunicação. Ela comunica não a si mesma. A igreja, ela existe para falar de um outro. E ela só é fiel à sua missão quando ela fala de um outro. Quem é esse outro? É a cabeça da igreja, é a rocha sobre a qual a nossa comunidade está edificada. A igreja, portanto, ela existe para anunciar Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20, Jesus deu aos seus apóstolos, naquele caso eram 11, porque Judas tinha se suicidado, esta missão: ide por todo o mundo, anunciai a todos os povos o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele é o Emanuel, que está no nosso meio. Nós falamos isso, o padre disse: o Senhor esteja convosco. O que vocês falaram antes do Evangelho? Ele está no meio de nós. Essa é a fé da igreja, que nós vivemos e proclamamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Veja, anunciar é proclamar, é dizer, é comunicar essa verdade de fé. Nós podemos saber muito bem sobre isso, aprendemos a nossa catequese nas missas por meio do Santuário da Vida, mas não basta saber, é preciso apenas saber sobre a verdade da fé, é preciso saber comunicar. Eu não era ainda nascido, mas parece que o Chacrinha tinha uma fala: quem não comunica o quê? Se trumbica, e é verdade. Então nós podemos ter as mais belas intenções,
as mais belas intenções. Mas se nós não soubermos transmitir a verdade da fé para as pessoas, que é Jesus Cristo, ou por exemplo um pai que não sabe comunicar os valores essenciais para os seus filhos, um professor bem formado, mas que não sabe dar aula, não sabe transmitir o conhecimento, ele fracassa em sua missão. Então a pergunta aqui: como nós podemos anunciar Jesus Cristo hoje? Como nós podemos comunicar o Evangelho? Como nós podemos ir ao encontro das pessoas para que elas nos entendam? Do ponto de vista da comunicação, nós temos 3 desafios. O primeiro desafio é o ruído físico. Quando, por exemplo, nós queremos falar alguma coisa, o microfone não funciona. Se você está diante de uma multidão, a pessoa vai entender o que você está dizendo? Não, é um problema físico, um ruído físico. Ou quando a pessoa às vezes não escuta bem. Muitas vezes isso não é a nossa responsabilidade. Depois, nós temos uma outra forma de problema, de ruído, o ruído psicológico. Vocês nunca fizeram a experiência de falarem com uma pessoa, você fala e parece que a pessoa não te dá atenção. Ela está pensando em outra coisa. E aí você fala assim: você entendeu o que eu falei? Aí o esposo vira para a mulher e diz: o que você falou mesmo? Ele não estava prestando nada de atenção naquilo que você disse, ou vice-versa. Isso é um ruído o quê? Psicológico. O padre pode estar dizendo alguém agora aqui, mas alguém esteja cansado, esteja pensando em outra coisa, em como pagar a conta amanhã, o filho que ficou sem comida porque você veio aqui ao santuário, por exemplo. Espero que vocês não tenham este ruído psicológico neste momento, hein? Para que vocês possam aprender comigo. E o terceiro ruído na comunicação, que é o ruído cultural. O que é esse ruído cultural? É quando alguém usa uma linguagem diferente da linguagem daquele que está escutando. O pessoal diz assim: nossa, eu fui à missa, o padre falou tão bonito, mas eu não entendi nada. Isso é um ruído cultural. Não basta falar bonito, não basta usar palavras rebuscadas, porque nós temos que fazer com que aquela pessoa que nos escuta nos entenda. Vamos imaginar que você está diante de uma criança. Você pode falar com uma criança como você fala com um adulto? Claro que não. Você tem que mudar a linguagem, você tem que falar mais devagar, se abaixar, usar exemplos concretos. Então veja que às vezes o nosso grande problema como igreja não é o ruído físico, porque nós temos a Rede Vida, nós temos o canal da televisão, nós temos as mídias sociais que estão aí falando. Nós não temos mais problema de ruído físico, graças a Deus, espero que não tenhamos. Depois, o ruído psicológico não depende de nós, depende às vezes da situação das pessoas, não é a nossa culpa. Qual que é a nossa missão? É trabalhar e diminuir o ruído cultural, fazer com que as pessoas entendam a nossa linguagem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A primeira leitura falava sobre o templo, o profeta Ageu, o povo foi para o exílio da Babilônia, e aí depois eles voltaram, porque Ciro, o rei da Pérsia, deu a concessão da liberdade. Quando o povo voltou para a terra de Israel, o templo estava em ruínas. O povo reformou as casas estavam todas prontas, monumentais, mas a casa de Deus estava caindo aos pedaços. E aí o profeta, na primeira leitura, em outras palavras, para que a gente não tenha ruído cultural, e sinta o que o profeta está dizendo aqui: vocês não têm vergonha? É isso que ele está dizendo. Vocês estão vivendo em mansão, e a casa do Senhor, que é a casa em que nós nos reunimos para louvar a Deus enquanto povo, ela está caindo. Vocês pensam que vocês vão ser abençoados dessa forma? Olha a fala do profeta. Agora, olha a importância da comunicação, da linguagem, fazer com que as pessoas entendam. Nós estamos aqui no santuário da vida. Se vocês olharem para o santuário da vida, é um quadrado. Não sei se vocês prestaram atenção. O porquê será um quadrado? E tem 12 arcos, 3 aqui do meu lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 à entrada e 3 ao fundo. São 12 arcos. O nosso espaço, olha a nossa linguagem, como que nós temos que ensinar os nossos católicos, tem um significado. Este santuário é baseado no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, quando fala do verdadeiro templo, não do templo que Ageu está falando aqui, que era o templo de Jerusalém, mas o templo que é do céu, o templo celestial, apresenta o templo como se fosse algo quadrado, com 12
12 portas abertas, que representam os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Além do mais, se nós olharmos para este santuário, veremos que tem 4 cruzes, que tem uma vela ali em cima das cruzes, que não estão acesas. As 4 lembram os 4 pontos cardeais, lembra os 4 evangelhos, os 4 animais do Apocalipse, porque o nosso espaço litúrgico, ele deve comunicar, deve expressar aquilo que é a nossa fé. Quando vocês entraram aqui no santuário, a primeira coisa que vocês tiveram contato foi com a pia do batismo. E parece ter um risco que sai da pia do batismo e vem até o altar. Por que isso? Porque o batismo, quando nós somos lavados no mistério da morte de Jesus, quando nós passamos pela água do batismo, é que nós entramos no templo espiritual que está no céu, o templo que é o próprio Deus. É pelo batismo que nós nos tornamos templos do Senhor. E é pelo batismo que nós somos convidados depois a celebrar, a atualizar o único mistério de Cristo na cruz no altar, quando Ele vai renovar para nós, no poder do Espírito Santo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. O templo, então, a linguagem que nós usamos na arte para construir as nossas igrejas, deve expressar aquilo que é a verdade da fé. Mas eu sempre me pergunto como professor, será que as pessoas que vão à nossa igreja foram catequizadas sobre isso? Será que a nossa catequese ajudou as pessoas a entenderem a importância do espaço sagrado? Quando nós olhamos para as pinturas que o Cláudio Pastro fez, todas as pinturas aqui narram o mistério de Cristo. Porque no fundo, quando você entra neste santuário, você é convidado a participar do mistério de Cristo, no poder do Espírito Santo, a ver de fato quem é Jesus, a não ser um Herodes, que não sabe quem é Jesus, procurava ver Jesus, não entendia nada, fizeram boato para ele, viram? Olha a comunicação aqui errada. Olha, dizem que é Elias que tinha aparecido, um dos profetas que tinha ressuscitado. Sempre houve, desde o início da igreja, e sempre haverá instrumentos de comunicação que não comunicam verdades, que às vezes comunicam mentira. A nossa comunicação, aqui na Rede Vida, você, na sua comunidade, nós temos que comunicar verdades duradouras, que preencham o coração das pessoas. Mas como? Isso, mostrando a beleza. Se a gente não contempla, se o nosso ver não é o ver da fé, mas o ver de Herodes, a gente entra na igreja e pensa que está entrando em qualquer lugar. Quando nós estamos no espaço sagrado, nesse templo, toda essa representação do templo celestial é para dizer o seguinte: no final dos tempos, você pode pegar lá, Apocalipse 20, 22, os últimos capítulos, leia na sua Bíblia, você vai ver que eu tenho razão. Se eu não tiver razão, depois você me cobra lá em Roma, tá bom? Então, você vai ver que no final de tudo não haverá templo, pois o Cordeiro de Deus e o Pai serão o nosso templo, porque nós estaremos em Deus e Deus em nós. Este santuário é uma verdadeira tenda, que representa a tenda que o povo de Deus construiu enquanto peregrinava no deserto. Na tenda nós entramos porque nós somos filhos, nós entramos porque nós fomos batizados, nós entramos para participar do mistério de Deus. Olha só, em poucas palavras, eu acho que eu expliquei aqui para você a teologia do santuário. Teria muito mais coisa para dizer. É assim que você deve fazer. Quando falar de Jesus Cristo para a sua criança, o seu filho, lá na catequese, na comunidade, use assim palavras simples, porque as verdades, elas são comunicadas de maneira simples, direta e objetiva. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender a evitar os ruídos físicos, psicológicos, culturais, para que todos, entendendo a verdade da fé, celebrem o mistério aqui, neste templo, que não é mais o templo de Ageu, que é símbolo do verdadeiro templo celestial, para onde nós nos encaminhamos, e um dia nós estaremos junto com Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele que é a luz da humanidade. Nós vamos continuar a Santa Missa, porque nós estamos nesse templo, e neste momento nós unimos ao templo do céu, no poder do Espírito Santo. A igreja da terra se une à igreja do céu, para louvar e bendizer ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Entenda essa linguagem e celebre agora melhor conosco. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar,
e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso santo e de toda a sua santa igreja. Acolhei, benigno Senhor, nós os pedimos, as oferendas do vosso povo, para que alcancemos pelos celestes sacramentos o que professamos filialmente pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós sois o único Deus vivo e verdadeiro. Os céus e a terra estão repletos da vossa presença, mas é sobretudo na pessoa humana, criada à vossa imagem, que deixastes o sinal da vossa glória. Vós a chamais a colaborar pelo trabalho de cada dia na obra da criação, e lhe dais o vosso Espírito, para que seja artífice da justiça e da paz em Cristo, o homem novo. Por isso, vos louvamos com os anjos e todos os santos, unindo-nos à igreja do céu neste momento, cantando alegremente a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo:
tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com vosso servo o Papa Leão e o nosso bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Nós estamos neste templo material que simboliza o verdadeiro templo espiritual, que é a igreja. E cada um de nós faz parte dessa construção, pois nós fomos edificados sobre a rocha que é Cristo e sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Como membros da Igreja Santa do Senhor, unidos a Cristo, rezemos com Ele ao Pai de misericórdia.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis aquele a quem contemplamos com os olhos plenos de fé. Eis o verdadeiro templo de Deus entre nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Do céu, és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu, és tu, Jesus, de amor, nos transformas em ti. Não, tu não deixaste fria a terra, tu permaneceste entre nós, nos alimentas de ti. És o pão da vida, inflamas com o teu amor toda a humanidade. O pão do céu, és tu, Jesus, de amor, nos transformas em ti. Sim, trouxeste o céu sobre esta terra, tu permaneceste
entre nós e nos leva contigo à tua casa, onde estaremos junto a ti toda a eternidade. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Não, a morte não nos causa medo. Tu permaneceste entre nós, e quem vive de ti vive para sempre. Deus entre nós, Deus para nós, Deus em meio a nós. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Oremos. Sustentai, Senhor de bondade, com vosso constante auxílio, os que reconfortais com os vossos sacramentos, para podermos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para os avisos, breves avisos. Na segunda-feira, dia 29, é dia de São Miguel, Gabriel e Rafael. O pessoal só se lembra de São Miguel. É Gabriel e Rafael também, são os três. E aí o Padre Márcio vai presidir a missa aqui no santuário. Quem vier aqui poderá trazer o sal. O sal será abençoado, então, pelo Padre Márcio na missa da segunda-feira aqui no nosso santuário. Você é chamado também a participar conosco. Eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, Luiz Antônio, não é? Quer falar um pouquinho? Pode falar, Luiz Antônio, fique à vontade. Isso. Muito gentil, muito obrigado. Obrigado. Hoje é o dia do rádio, é o aniversário do tio Hermílio, e por isso eu quero fazer uma saudação especial. Paz e bem a todos que vieram aqui. Querido Padre Alisson Parro, tenho uma missão: estudar a Sagrada Escritura. Uma missão porque estuda para ensinar, para orientar. Padre, é para ensinar que o senhor estuda. Não estuda para si tão somente.
estuda para socorrer cada batizado a discernir a palavra de Deus. Estuda para explicar, esclarecer e promover a palavra de Deus. Em Roma, cada esforço seu, cada pensamento, todo estudo e todo conhecimento tem um carisma, tem um dom, uma virtude. Padre Alisson, seja apóstolo do Senhor, nos dias de hoje, promovendo o caminho, a verdade e a vida em plenitude, por meio da divulgação clara, direta e ampla da Bíblia Sagrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero entregar agora um presente, em nome da Rede Vida de televisão, para que o senhor lembre sempre da sua missão. Obrigado, Luiz Antônio. Obrigado. Fico lisonjeado por tanto carinho. Obrigado, querido. Muito obrigado. 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 Eu agradeço, como o Luiz Antônio falou, estou em Roma fazendo meu doutorado. Por isso que eu deixei de rezar na missa da Rede Vida, estou de período de férias. E no início de outubro eu devo voltar, mas saiba que eu estou me dedicando muito ao estudo, eu já tinha um mestrado, agora o doutorado, meu projeto foi aprovado, tenho mais 3 anos ainda de estudo para servir bem o povo de Deus. A minha alegria é que é o que você falou, Luiz Antônio, quando eu estudo, fazer com que as pessoas entendam, numa linguagem simples, aquilo que é a verdade da fé. Acredito que essa explicação sobre o Santuário da Vida, vocês nunca mais vão esquecer. Vocês vão lembrar que o Santuário da Vida foi baseado no livro do Apocalipse, capítulos 20 e 22, que é expressão daquilo que é a igreja, que está sobre a rocha, que é Cristo, e edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos de Jesus. Isso é a nossa igreja, é a nossa fé, a beleza da fé. Então rezem por mim, para que em Roma lá eu seja fiel ao Senhor. Muito obrigado pelo carinho da Rede Vida. Quem sabe quando eu voltar, nós voltamos plenamente, né, aqui para a Rede Vida. Eu tenho um canal lá no YouTube, eu fiz, o pessoal pediu, é um canal que eu explico o Evangelho do domingo. Se você quiser acessar, é Padre Alisson Parra Oficial. Eu explico o Evangelho para você entender, numa linguagem simples, basta acessar lá, tem as minhas atividades, as viagens que a gente faz lá em Roma e tudo mais. Então rezem por mim. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus, sinta-se abraçado por mim. Eu sei que muita gente gostaria de vir hoje aqui, Luiz Antônio, mas estão acompanhando lá de casa. Eu estando em Roma, quando teve o conclave, eu fui reconhecido na Praça de São Pedro, por uma senhora, um esposo, que fala: Padre, eu te via na Rede Vida, você é o Padre Alisson, lá em Roma. Olha o alcance da Rede Vida, não é? Então eu fico muito assim emocionado pelo esse período que eu estive aqui, ter ajudado tantas pessoas a se encontrarem na fé. 2 pessoas entraram em contato comigo e falaram: eu voltei a participar da missa depois que eu comecei a acompanhar a missa na Rede Vida com a sua pregação. Isso não tem nada que nos pague para um padre que deseja o povo de Deus a salvação. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de seu esposo São José e de São Jerônimo, padroeiro dos biblistas, dos estudiosos da Sagrada Escritura, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se o profeta falou para cuidar do templo material, quanto mais do templo espiritual que somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos sacrário de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. A seguir, Crônicas de Fé e Afeto.